quando aconteceu o Xamã, eu tratei aquilo com muito carinho. Então, isso é uma coisa que, quando eu vejo alguém, na época que eu sofri muito, né, um bullying na internet, eu nunca tinha visto isso, né? A primeira frase, quando eu entrei no Xamã, a primeira frase que eu li sobre mim era alguém falando, ele é aquele cara do karma que teve câncer. A primeira frase embaixo era, e por que não morreu? Então, ali eu já estava sendo, o tapete vermelho já se desenrolava em minha frente do que eu ia passar. Era apenas um breve gostinho. E assim, mas isso esse é o outro lado. Eu só passava nisso na internet, cara. Porque nossos shows eram cheios, sempre perto da capacidade máxima, nossos discos vendiam muito bem, e todo mundo no nosso show nos respeitava muito. Nunca ouvi um André Matos, nunca, palavra de honra, pela minha saúde, de novo. Nunca, pela minha mãe e pelo meu filho, nunca. Uma vez só, um cara ficou, isso foi uma história bem legal, assim, porque foi muito chocante. Um cara, no evento do meu digníssimo amigo Bruno Maia, no Rock and Roll, um cara ficou pulando na frente do show durante umas 3 músicas, gritando au, 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 Xamã sua original. Sozinho. E eu, uma hora, falei, cara, você quer subir aqui? A gente trouxe uma faixa, né, e tal. A galera, não sei o que dizer. Aí eu falei, bom, cara, você tem que falar com ele sobre isso. E tomei um pito do Ricardo ao vivo, né? Falou, cala a boca, para de discutir com o Ele tinha razão, obviamente. E aí eu falei, bom, perdi a compostura, ainda estava aprendendo, né, a lidar com esse público que vocês sabem muito bem que é difícil, né? Então, cara, tudo bem. Aquilo passou, ele desencanou, a gente fez acho que foi um grande show, um dos melhores da nossa carreira, inclusive. Adivinha quem era o primeiro na fila de autógrafos? O cara. Então, ali foi uma grande um grande case para mim de sucesso, de como funciona fã, como funcionariam os fãs do André Matos, essa galera que realmente não me tolerava. E eu entendi que tudo que eu tinha que fazer era fazer meu trabalho da melhor forma possível, respeitando a banda, suas origens, suas raízes, da melhor forma possível, cantando todas as músicas o mais semelhante possível ao André, e quando eu achasse brechas, eu colocava a minha personalidade. E nas minhas músicas, faria a mesma coisa, colocaria a minha personalidade, mas valorizando toda a história do Xamã. E foi justamente por isso que lá na frente o Xamã acabou desfazendo a nossa era, porque a gente realmente foi para muito longe do que era o Xamã, e a gente não sentia mais que tocava numa banda chamada Xamã. E o Ricardo já estava voltando para o Angra, ele já começou a querer fazer contato de volta com os caras para voltar e tal, porque ele sabia que a era dele com o André tinha sido maior do que a nossa era. Então, quando ele viu que a gente estava num momento de ou vai agora se transformar numa puta banda ou não vai para lugar nenhum, ele optou pelo seguro para ele, foi o que me pareceu, a voltar com o Angra, depois voltar com o Xamã mais tarde, porque eu acho que ele, eu não quero falar amarelou, que eu acho muito pejorativo, mas ele fez uma escolha de ir pelo caminho mais certo, porque a gente tinha acabado de voltar da Europa, tinha acabado de fazer aquele DVD com orquestra, o Origin estava super bem falado, a gente estava começando a despontar na mídia Fantástico, já era a segunda vez que a gente fazia, então assim, a banda, os shows estavam cada vez mais cheios, só que eu tinha muita reluta na internet, a molecada realmente descia o pau em mim, isso é um fato, né? Mas eu entendia, e não me importava, porque essas pessoas, não existem, eu acho que não existem inimigos, existem professores, sabe? Não existem amigos ou inimigos, olha. Acho que existem pessoas para você aprender. Vou te falar, essas pessoas me ajudaram muito, porque quanto mais elas me batiam, melhor eu cantava, melhor eu produzia, aparecia cada vez mais, com mais vontade de transformar aquilo em algo grande. E isso era igual bater um bolo, cara. Crescia. Só que, infelizmente, eu acabei virando o bolo, né? Teve esse lado. Eu fiquei muito gordo uma época, eu comecei a beber muito.
E isso é uma outra história. Fala sobre quanto mais te batiam, mais você cantava melhor. Você assumiu um fardo que não é para qualquer um, né, mano? Você substituiu o André Matos. E eu queria saber de você o quão desafiador foi para você ter de cantar as músicas do André, se algo te surpreendeu mais difícil ou mais fácil do que você imaginava, e o quanto se, se espelhar, digamos assim, no legado do André, claro, te fez se desenvolver como músico e como cantor. Bom, claro, eu tenho tatuado aqui Metallica, Pantera, Sepultura e Megadeth, que são as bandas que me trouxeram para o mundo da música, mas no futuro próximo eu pretendo tatuar outras bandas nos meus pulsos, né, nos meus braços, e eu penso em colocar o Angra. Legal. Porque foi uma banda que mudou muito a minha vida, né? Quando eles apareceram no meu estúdio, minha história inteira nunca mais seria a mesma. Eu fui muito à faculdade de música por conta do André, de falar, vai, faculdade, sou amigão, era amigão dele, do irmão dele, do Daniel. Hoje faz tempo que a gente não se, mas a gente fez faculdade junto. É um cara que me levou muito para esse lado do erudito, mas eu sempre fui do peso, mais pesado, mais metal, como eu disse, Megadeth e tudo mais. Mas quando eu era melódico, eu gostava mais do Queensryche. E o André, ele chamou a minha atenção, me ensinou um jeito de cantar que eu já estudava com o Queensryche, porque é muito semelhante o jeito que os dois cantavam. Claro que o André acabou desenvolvendo muito o lado dele, mas muito veio dali, né, de toda essa galera que cantava agudo. Então, e obviamente do Bruce, né, que não é a mesma técnica, não é o mesmo estilo, por assim dizer, nessas vertentes, né, subvertentes do metal, mas assim, ele mudou muito a minha vida, em tudo. A partir do momento que ele apareceu lá, ele me deu oportunidades de abrir shows, que ajudou o meu nome. Então, assim, de novo, eu tinha muito carinho pelo legado dele. Nunca tratei de uma forma, esses fãs vão ver, ou li alguma coisa, então pau no cu, então... Nunca, cara. Eu tratava sempre com carinho, as músicas dele fazia tudo direitinho, às vezes errava a letra, porque eu sou um cara com uma memória... Eu tenho uma memória boa, mas ela é curta. Como diria Steve Vai, um gênio. Então, tipo, eu, assim, cagava aqui e ali em letra, mas eu tive também a sorte de ter uma extensão vocal semelhante à dele, né? Então eu não tinha problemas em cantar as músicas dele. Nunca sofri para cantar nenhuma música dele. Sofrer, né? Põe em bastante aspas, porque claro que era muito difícil, e é muito difícil, né? Pergunta para qualquer vocal. Mas para alguém que tem a extensão semelhante, não é exatamente um grande desafio, porque se você tem uma extensão semelhante, você consegue fazer as coisas com mais facilidade. Seria mais difícil cantar músicas do Type O Negative ou sei lá, do Blaze ou como é que chama? Him, sabe? Essas bandas Iggy Pop, eu não tenho um grave. Então, isso sim seria desafiador para mim, porque eu teria que me reinventar fisiológica e fisicamente falando para conseguir cantar aquelas músicas. Coisa que no lance dele não era. Eu tinha realmente a voz semelhante. Não o timbre, mas o jeito, né, de fazer as coisas e tal. Então eu fazia com uma certa facilidade as coisas dele e conseguia imprimir o meu estilo. Né? Eu conseguia fazer algumas coisas até mais alto, que era para mostrar para as pessoas que eu tinha também não só a questão, o André ele não tinha só o agudo, eu conseguia dar agudos até um pouco mais altos que o dele, pouca coisa. Tem no Anime Alive nosso... A Carry On, tem um da Anime Alive, é na Carry On? Não, acho que é que essa não foi pro DVD, só foi pro CD. Quem tiver o Anime Alive CD, ouça a Fairy Tail, que dá um agudo um pouco mais alto. Sim. Antes de entregar pro solo, né? Não, lá no fim. Eu acho isso, que antes de entregar pro solo, no final. É verdade. Faz tempo que eu canto essa música, esqueci. Bom, mas, então, assim, isso era um jeito de falar, nossa, ele é melhor porque ele dá mais agudos. Não, cara, mas eu vim com certas armas e eu ia usar as armas que eu tivesse para chamar atenção. Eu acho que na vida, contanto que você não taque areia nos olhos de ninguém, não passe por cima de ninguém, você veio aqui para usar as armas que o cosmos te deu. E se eu tinha isso para usar, claro que eu ia usar, para chamar atenção, para mostrar que, ei, eu posso fazer isso aqui, eu também posso fazer isso aqui. E aí eu também colocava outras coisas, drives, screamals e coisas que ele não usava,
né? Uma voz mais trash, death, até fiz vozes de death e tal, de fries, e tentava explorar coisas que é a minha grande marca, que é estudo de técnicas. Quando você ouve minhas músicas, você vê que eu faço muitas coisas diferentes e abuso bastante, para justamente que eu sou um cara que, como eu disse, eu gosto muito de técnicas, eu gosto muito de explorar o mundo, entender coisas, né? Aí volta no geminiano que sou, gosto de fazer coisas diferentes e tal, então estou sempre buscando aprender. O André me ensinou muito. E eu usei bastante disso. Pô, One Life é uma música que ficaria excelente na voz do André, que é bem na praia dele. Eu não queria ali chutar muito longe, foi o primeiro single nosso. In the Dark, que a gente soltou também bem parecido naquela pegada, o agudinho do meio. A gente e ali eu fui achando o meu meio. Freedom já era a minha tentativa de mostrar um outro lado meu em cima de uma música que que ele já cantou, que ele já cantava, só que era bem diferente. Tem mais tarde Inferno Veil, que era bem diferente. Eu dava uma atenção diferente para Blind Spell, para For Tomorrow. Eu gostava da fase do André no Angra, aquele whistle bem clean. Então eu fazia bem nessa pegada. No nosso One Live, que foi com a orquestra, tem vários estudos assim de coisas que dá bem para perceber as coisas o meu ponto de vista sobre o André e sobre quem eu era no Xamã. Mas eu me sentia muito preso. Isso era uma coisa que eu sabia que não ia durar na banda, porque eu não consigo ficar preso. Assim, infelizmente, eu acho que o Xamã, ele eternamente teria um link direto, obviamente, com o André. E eu não queria ficar isso para minha vida, o resto da vida sendo relacionado ao André, pro resto da vida na minha banda. Eu preferia buscar quem eu sou de verdade, foi o que eu falei, propósito. A gente vive por propósito na vida, e o meu propósito era buscar quem eu era. Então eu também comecei a perder interesse pelo Xamã. Essas pessoas também me ajudaram a isso. Porque eu falei, cara, eu vou ficar lendo isso a minha vida inteira mesmo? Tipo, e essas pessoas não tem nem a cara, sabe, nem a hombridade de vir me falar isso ao vivo. Vai lá no meu show, então, causa um alarde lá. Nem isso eles tinham coragem de fazer. Eles eram esses ratos de internet, covardes, né? Então, cara, eu não vou ficar, sabe, eu não quero esse contato mais com essa galera. E ali foi realmente as coisas começaram, todos os encaixes começaram a nos levar para uma nova fase, que foi a Nocturnal.